E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Paulo de Souza Júnior, o popular Keké, atacante de 25 anos, que atualmente defende o Tombense, fez um bom campeonato mineiro e eu considero que poderia ser uma opção interessante para o elenco do Cruzeiro. O Keké é cria da categoria de base do Mojimirim e fez a sua estreia profissional na temporada 2015. Na época o time paulista jogava a Série B do Campeonato Brasileiro e já estava virtualmente rebaixado nas últimas rodadas e acabou colocando em campo alguns jovens jogadores da sua categoria de base. O Keké, inclusive, nesses 6 jogos que realizou, fez um gol e deu uma assistência. Mas já não havia muita coisa para fazer, o Mojimirim foi rebaixado naquela temporada e na lanterna, inclusive. Ele seguiu no clube para 2016, onde disputou o Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro, fechando a temporada com 29 jogos e 3 gols marcados. E os 3 gols foram marcados na Série C do Brasileirão, tá? Um contra o Tombense, seu atual clube, inclusive. Ele marcou também contra o Guaratinguetá e contra o Juventude. Para a temporada 2017, ele acertou com o Veranópolis, que estava disputando o Campeonato Gaúcho, e já na estreia marcou um gol no empate por 1-1 contra o Internacional. O Veranópolis caiu nas quartas de final do Gauchão e ele marcou 3 gols em 11 partidas na campanha, chamando a atenção do Tombense, que o contratou, né? Tombense, que é um clube ligado a empresários, então um jogador que se destaca, eles contratam para valorizar mesmo. Disputou a Série C do Brasileirão pelo time de Tombos, jogou 15 partidas e marcou 3 gols. 2 contra o São Bento e 1 contra o Mojimirim, o Keké gosta aí da lei do ex. Para a temporada 2018, ele foi emprestado para o Vila Nova de Goiás, ainda como atleta do Tombense. Começou a temporada como um reserva utilizado e foi ganhando espaço no time durante o Campeonato Goiano. Ele marcou um gol contra o Iporá e foi peça importante em jogos da Copa do Brasil contra o Joinville, que o time conseguiu a classificação nos pênaltis, e também fez contra o Ferroviário, quando o time acabou sendo eliminado na terceira fase da competição. No início de maio de 2018, ele sofreu uma lesão grave, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, e isso encerrou prematuramente a sua temporada. Ele jogou 21 vezes pelo Vila, marcou 3 gols, e só retornaria aos gramados em fevereiro de 2019, quando seguia emprestado para o Vila, mas essa foi uma temporada muito complicada, ele não vinha tendo muitas oportunidades. No seu primeiro jogo como titular, que foi uma partida do Goiano contra o Goianésia, ele inclusive foi expulso, e seu último jogo nessa temporada 2019 foi na semifinal do Campeonato Goiano. Ele ficou alguns meses ainda no Vila Nova treinando em separado, mas acabou rescindindo o contrato com o clube no início de setembro daquele ano. Então, quando a gente olha, ele ficou quase 2 anos parado, um pouco por lesão e um pouco porque o clube não queria mais utilizá-lo. A temporada 2020 foi de uma retomada. Ele começou o ano jogando pelo Ituano, lá no Paulistão, fez apenas 3 partidas sem grande destaque. Aí veio a pausa da pandemia, né? O futebol parou por alguns meses e ele foi jogar no Figueirense, que estava disputando a Série B, acabaria rebaixado no final da temporada, mas ele joga inclusive contra o Cruzeiro na terceira rodada da competição, uma partida que o Cruzeiro venceu por 1-0, e deu muito trabalho pro Cruzeiro naquele jogo, né? O único gol que ele marcou pelo Figueirense foi na rodada seguinte, na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas como todo mundo sabe, o Figueirense está vivendo uma intensa crise dentro e fora de campo, né? Tem até alguma semelhança aí com a história do Cruzeiro, e no final do primeiro turno aí da Série B, ele acertou a sua saída do clube. Pelo Figueira foram 15 partidas e apenas 1 gol marcado. Quando deixou o Figueirense, ele foi jogar no Tombense, né, que estava aí na Série C do Campeonato Brasileiro, e ele consegue um desempenho muito interessante. Ele jogou apenas 3 partidas na Série C, mas ele marcou 1 gol em cada uma. Um no São Bento, um no Brusque e um no Boa. Mas a sua chegada foi um pouco tarde, o Tombense terminou em 5º lugar no seu grupo e apenas os 4 primeiros se classificariam. Seguiu no Tombense agora para 2021, titular desde o início do ano, marcou já na primeira rodada do estadual, jogo contra a Caldense fora de casa, teve 4 jogos de jejum, não enfrentou o Cruzeiro por causa da Covid, mas balançou também as redes de Patrocinense, América, Uberlândia e fez 2 gols contra o Boa Esporte. Era o artilheiro do Campeonato Mineiro com 6 gols em 10 partidas, até ser ultrapassado nesse final de semana por Rodolfo e seus gols de pênalti, e eu considero que caso haja a possibilidade de assinar com esse jogador sem custos, né, talvez vindo por empréstimo
empréstimo até o final da Série B, seria um nome interessante porque o Keké é um atacante de lado de campo, é um jogador voluntarioso, que se esforça muito e que tem feito uma coisa que os nossos atacantes de lado não conseguem, que é gol. Se a gente pega os últimos 6 meses dele jogando pelo Tombense, ele marcou 9 gols em 15 partidas. São números bem interessantes. É claro que a gente tem que considerar o nível da competição, mas o Keké é um cara que já jogou a Série B anteriormente, conhece a competição, e se for uma aposta barata, eu não vejo problema nenhum no Cruzeiro tentar a sua contratação. Como todo mundo sabe, o Tombense é um time de empresário, então esse tipo de negociação com equipes maiores é o que eles fazem para sobreviver mesmo, e tenho certeza que a oportunidade de jogar a Série B pelo Cruzeiro soaria muito interessante para o atleta. Gosto desse perfil de atacante lutador, que cai pelos lados, que briga muito em campo, e acho que depois desse último jogo contra o América, que o nosso time acabou se provando frio demais, né, não brigou o suficiente para conseguir a classificação, um jogador com esse perfil não me parece uma má ideia, deixando bem claro que seja uma contratação que não envolva risco. Não é para meter 5 anos de contrato com o cara porque a carreira dele não mostra consistência para justificar uma aposta assim. Mas um empréstimo até o final da temporada com um valor fixado para a compra me parece interessante e eu gostaria sim desse tipo de contratação. Até porque certamente o salário do jogador também cabe muito bem dentro dessa nova realidade financeira do Cruzeiro, que é de desespero. Está colocada a minha opinião sobre Keké e gostaria que vocês opinassem sobre o jogador, se já viram ele jogando, se acham que seria uma peça interessante ou não. Tendo nomes a sugerir para o quadro de olheiro, fique à vontade, deixa aí nos comentários também. E se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!